Vídeo 36, letra D, doutrina. Dilema islâmico. Seria Maomé o último profeta? Seria o Alcorão em árabe uma revelação clara e esclarecedora? A resposta para estas duas perguntas é não. O islamismo apregou que Maomé é o último profeta, o chamado selo dos profetas. Segundo o islamismo, após Maomé não existiu nenhum outro profeta. Qualquer muçulmano irá defender este ponto de vista. Mas aí, lemos no Corão, capítulo 14, verso 4, que Allah envia para cada povo um profeta para tornar a sua mensagem clara no idioma daquele povo. Então, segundo o Corão, Allah envia profetas para cada idioma. Mas Maomé morreu no ano 632, e muitos dos idiomas usados atualmente foram formados muito tempo depois. Por exemplo, o italiano teve suas bases estabelecidas com a Divina Comédia de Dante Alighieri em 1320. O espanhol tem como marco a Gramática de la Lengua Castelhana, escrita por Antônio de Nebria e apresentado à Rainha Isabela em 1492. O português tem o ano de 1516 como considerado como a data do português moderno, com a publicação da obra Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. O inglês, na época de William Shakespeare, o idioma tornou-se claramente reconhecido como inglês moderno. O russo, a data do russo moderno está atrelada ao trabalho literário de Alexandre Pushkin, do século XIX, e o urdu, a língua oficial do Paquistão, foi apenas estabelecida como idioma no século XX. A pergunta que se faz é a seguinte: onde estão os profetas enviados por Allah para os povos que falam italiano, espanhol, português, inglês, russo e urdu? O Alcorão 14.4 afirma que Allah envia para cada povo um profeta para ensinar no seu idioma, para tornar este ensinamento claro e elucidado. Mas se isso fosse verdade, então Maomé não teria sido o último profeta enviado por Allah. E se isso não acontecer, o Alcorão está errado. Este é mais um dilema islâmico. E aí lemos no Alcorão, capítulo 12, versículo 2, que Allah enviou um Alcorão em árabe para que vocês possam compreender. Isso significa que o Alcorão é para quem fala árabe, ou quem entende o árabe falado, já que o Alcorão significa a recitação. Agora ficou tudo muito confuso. Será que Allah achava que o idioma árabe seria o último idioma a surgir na história, tornando Maomé deste modo o último profeta? Allah não sabia que iria acontecer no futuro? Mas aí algum apologista islâmico poderia dizer: mas José, a Surata 14.4 menciona um mensageiro e não um profeta, e mensageiro pode ser qualquer um. Não, cara pálida. A palavra árabe usada é Rasulim, palavra usada para designar um mensageiro de Allah, ou seja, um profeta. Além do mais, a explicação oferecida por Ibn Kathir no seu tafsir, na exegese, é bem clara. Isso vem da sabedoria de Allah, com sua criação. Cada profeta que ele enviou a um povo falava sua língua e todos esses profetas foram enviados apenas para seu povo. Na sequência, Ibn Kathir diz que Maomé foi enviado para todos os povos. De modo que é um profeta para cada idioma. Um outro apologista islâmico poderia dizer o seguinte: mas José, Maomé foi enviado para todos, conforme ao Corão capítulo 7, versículo 158, e por isso ele é o último profeta, trazendo um Alcorão em uma linguagem clara e inequívoca. Ou citando Ibn Kathir, Allah enviou mensageiros, falando sua língua para que sejam capazes de entender a mensagem com a qual os mensageiros foram enviados. Ok, então vamos analisar esta alegação de que a mensagem é clara e inequívoca. O Alcorão está escrito em árabe arcaico, existindo diversas versões em árabe. Mas vamos deixar esta questão das diversas versões do Alcorão em árabe para outra oportunidade. É comum ouvir muçulmanos dizendo que para compreender o Alcorão é necessário saber árabe. Bem, este argumento já destrói a ideia de que a mensagem é clara e inequívoca, porque isso não faz sentido. Ou a mensagem é universalmente compreensível ou não. Além do mais, quem tem tempo de aprender árabe a ponto de poder ler o Alcorão como um nativo árabe? A maioria dos muçulmanos não fala e nem lê árabe, portanto, ficam à mercê dos clérigos muçulmanos, sheiks e imãs. Buscam-se, então, versões do Alcorão traduzidas para diversos idiomas, com o risco da tradução alterar o sentido ou, o pior, alterar propositadamente o sentido para esconder as passagens mais desconfortáveis. Em resumo, o Alcorão diz que Allah envia para cada povo um profeta falando no idioma daquele povo. O islamismo afirma que Maomé é o último profeta. Mas desde a morte de Maomé, vários idiomas surgiram. Logo, ou o Alcorão está errado, ou Maomé não é o último profeta.
Número 2. O Alcorão diz que Maomé é um profeta para toda a humanidade. O Alcorão diz que a recitação, o Alcorão, está em árabe para que todos compreendam claramente e sem terem dúvidas. Mas apenas 4% da população do mundo fala árabe. Logo, a afirmação de Alá de que o Alcorão foi revelado em árabe para facilitar sua compreensão clara contradiz com a realidade. Nem hoje, nem nunca. Parece mais que Alá quer confundir as pessoas. Isso sem entrar em alguns assuntos relacionados ao tema. Número 1. Existem várias versões diferentes do Alcorão em árabe. Número 2. As traduções do Alcorão variam profundamente entre si, ou seja, causam mais dúvidas do que esclarecimentos. Número 3. Muitas traduções alteram propositalmente o texto, escondendo as partes mais polêmicas, violentas e que se opõem à humanidade e direitos humanos. E, finalmente, por não compreenderem árabe, a maioria dos muçulmanos se torna submissa não de Alá, mas sim dos clérigos, sheiks e imãs. E visite o blog infielatento.org. Ele vem sendo construído para servir como fonte de referência sobre o islamismo em português. Logo no topo, você vai encontrar o artigo Índice de Conteúdos do blog, Informação sobre o Islã e Lei Islâmica, que traz uma lista de artigos mais importantes e depois os assuntos são separados por ordem alfabética para facilitar o seu acesso por tema. Consulte e compartilhe.